Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Olá, tudo bem? Estamos começando o quarto episódio do Cobbcast, da série que falaremos sobre matrizes. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Meu nome é Lucas Schneider, eu sou gerente regional da Cobb Vantres, estou na Cobb desde 2019, tenho experiência na área de avicultura desde os anos 2005, trabalhei em várias empresas já do setor avícola nacional, né, e hoje irei apresentar o quarto episódio do Cobbcast da série nossa de matrizes. Nesse episódio nós vamos falar e entender mais sobre os pontos críticos do manejo na fase da produção das matrizes pesadas. E quem vai estar comigo nesse episódio é o André Múrcio. Olá, André, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tudo bem? Estamos muito felizes por poder participar, por poder fazer parte desse Cobbcast. Eu acho que é uma iniciativa que pode auxiliar demais nossos produtores, nossos parceiros, e estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Exatamente, André. Então, eu vou falar, pessoal, um pouquinho sobre quem é o André. O André Múrcio, ele está na Cobb desde 2016, ele tem uma vasta experiência na área de matrizes. O André começou a trabalhar com matrizes desde os anos 99, já também passou por várias empresas do setor avícola nacional, né? Trabalhou nas áreas de nutrição de frangos de corte, nutrição de matrizes. O André, ele possui mestrado pela USP, então o André é um rapaz e é uma pessoa certa, gabaritada, para falar sobre esse assunto, né, de matrizes, sobre os aspectos importantes do manejo e os pontos críticos da fase de produção. O André também vale ressaltar que ele começou da base, o André começou trabalhando lá dentro da granja, desenvolveu todo o seu trabalho, foi para a academia, foi estudar, né, foi fazer mestrado e hoje ele está na Cobb e agrega muito valor à nossa equipe, nosso time, trazendo muitas soluções para os nossos clientes no dia a dia. Muito obrigado, Lucas. Vamos lá então, André, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós sobre a sua experiência na fase de matrizes de produção, comentasse também um pouco sobre o que é esperado de uma ave em produção, como que a Cobb desenvolve os nossos padrões, as nossas curvas de produção de ovos. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho para nós introduzirmos o assunto ao pessoal e depois a gente entrar mais a fundo em aspectos específicos. Lucas, pessoal, todos que estão conosco, a Cobb tem um trabalho muito focado no final da cadeia do nosso produto. Nós temos um conceito de realmente fazer com que a nossa produtividade seja compatível com o que nós vamos colher no final de toda a cadeia. Nós temos uma reprodutora que ela tem um potencial muito forte para a deposição de ganho de peso e conversão alimentar. Isso reflete diretamente na performance das progênies, dos frangos de corte. E o nosso grande trabalho, a nossa grande luta diária, quando falamos do manejo da reprodutora, é exatamente obter o máximo de desempenho dela mediante as boas práticas dentro das granjas, mediante os corretos manejos, as condições que você coloca no seu plantel, para que a reprodutora expresse um aspecto de reprodução, de ave reprodutiva, haja vista que ela é um frango, tanto quanto a própria progênie. Esse é o maior desafio nosso, e todos os nossos standards, todas as nossas recomendações e todos os nossos ajustes que estamos fazendo ao longo dos anos são baseados nas melhores performances que a gente obtém dos 25% melhores lotes, seja da América do Sul, seja de todo o mundo. Tá? Isso por linhagem, o Cobb Slow, o Cobb Fast. Então, com base nos dados que obtemos, nos manejos adequados para a nossa reprodutora, nós criamos os procedimentos, os padrões que a gente tanto ajuda nossos clientes no dia a dia, como coloca nos nossos manuais, nas nossas tabelas
para uso de nossos produtores e nós. Excelente, André. Exatamente isso é o que nós vemos no dia a dia acontecer na prática, na visualização dos lotes, nas visitas. Esse trabalho tem que ser focado, é um trabalho que ele não só leva em consideração o período de produção, mas também, como já comentamos nos podcasts anteriores, o período de construção dessa ave, né, durante a recria, durante a fase de estrutura, de reprodução, ele vai com certeza influenciar diretamente nesse momento, né, nessa fase de produção, onde as empresas elas vão capitalizar essa matriz que elas formaram lá atrás. Então, a partir das 24, 25 semanas, temos a produção de ovos e, com isso, nós vamos ter o retorno dessa reprodutora em relação àquele pintinho de um dia reprodutor que o cliente nos comprou. André, tem um aspecto bem interessante que a gente sempre comenta e nós nos deparamos aí no dia a dia, nas visitas e com os clientes, é sobre o pico de produção. Para nós atingirmos o melhor pico de produção, né, de aves, que é o percentual máximo de postura dessa ave no dia ou na semana, quais são os pontos-chave que você elenca sobre o pico de produção e também quais seriam as estratégias? A gente sabe que nós temos que ir fornecendo a ração, né, toda semana para as aves. Aí, quando inicia a produção, como que a gente pode montar uma estratégia, né, de subida de ração e quais são os aspectos importantes dentro disso? Primeiramente, nesse momento, nós temos que levar em consideração não somente os volumes que iremos fornecer para a nossa ave, mas como nós vamos fornecer esse volume para nossas aves, tá bom? Então, assim, nada melhor do que ter controle e diariamente, que é a prática do arraçoamento em si, nós termos um bom acompanhamento do que acontece nos nossos plantéis. É muito comum nós vermos falha na prática e não termos a resposta quando analisamos os dados. Por isso que é essencial o acompanhamento ainda mais frequente nesta fase da transferência da reprodutora para a produção até os primeiros ovos. E digo mais, até o pico de produção, porque esperar um pico de produção ótimo no standard ou até acima, que é possível se ter, é necessário que se acompanhe diariamente o que está acontecendo nas nossas granjas, principalmente no momento do arraçoamento, ok? Bom, o arraçoamento em si, eu tenho uma ave saindo da minha recria, consumindo 430, 440 quilocal, 120, 113, 115 gramas, ok? É sabido que nós, como estrategistas nesse momento tão peculiar e delicado da nossa reprodutora, temos que iniciar esses incrementos levando em consideração que eu ainda não tenho produção de ovos. Minha ave ainda não demanda um volume muito grande, ou seja, um incremento muito grande de ração semana após semana, logo após a transferência. Ideal, 2 a 3 gramas de ração por semana. Se eu tenho uma ave bem condicionada, se eu tenho uma ave bem conformada, certo? No momento do primeiro ovo, eu já começo a olhar para os meus incrementos de forma diferente. Eu preciso levar em consideração o percentual de produção de ovos. Então, o nosso primeiro aumento, o nosso primeiro incremento de ração, ele é baseado nos primeiros 5% de produção. 5% de produção, não a média semanal, mas o dia que deu 5%, eu dou meu primeiro incremento. Esse primeiro incremento, ele vai de 2 a 3 gramas. Pode ser 4? Pode. Mas, assim, é sabido que à medida que eu começo, a partir dos 5% de produção, 10%, 20%, 30% de produção, dar esses incrementos, não é interessante que ele ultrapasse 3 ou 4 gramas. Há casos em que a reprodutora responde muito melhor e muito mais aos incrementos, porque tem menos gasto energético e está numa granja climatizada, onde esses incrementos podem ser ainda menores, de 2 gramas, no máximo 3. Okay? Então, estratégia importante e interessante. Ração de espera é a ração que eu forneço semanalmente para o meu lote, até que apareça o primeiro ovo ou 5% de produção. Essa ração de espera são 2 ou 3 gramas semanais que eu vou aumentar. A partir dos 5% de produção, 3 a 4 gramas, dependendo de como o lote vai responder.
e eu vou de 10% em 10%. Ou seja, com 10% de produção eu aumento mais 3, com 20% de produção mais 3 gramas, com 30% de produção mais 3, ou até eu posso chegar já a 4 gramas e posso ter esses aumentos crescentes daí em diante. Aos 40% de produção eu já posso oferecer 4 ou 5 gramas e a partir de 50% de produção eu já posso dar aumentos maiores, 6, 7 gramas, até que aos 75% de produção, seguindo a cada 10, obviamente, eu tenho uma necessidade de ter oferecido, pelo menos aos 75% de produção, 160 gramas de ração. Hoje, ideal, 164, 165 gramas aos 75% de produção. Por quê? Porque eu tenho volume de ovo alto e eu preciso atender com volumes de ração compatíveis para que a minha ave tenha o suficiente para mantença, produção desses ovos e o crescimento que ainda continua, ok? Sempre no momento de fazer o estímulo, no momento de fazer as subidas de ração, respeitar alguns parâmetros. Eu só devo aumentar meus incrementos a partir dos 40% de produção. Eu só devo, eu não posso esperar ter 80, 85% de produção e ainda estar com menos de 160 gramas, ou seja, 70 a 75% de produção, pelo menos 460, 455 quilocal. Eu dou o estímulo final próximo de 80%. E vamos falar sobre esses estímulos de ração mais adiante também, especificamente nas perguntas que vierem. André, vamos lá. Assim, só para a gente contextualizar e entender, eu achei que você abordou muito bem, né, para o pessoal de casa poder entender melhor. Então, qual que é o nosso objetivo quando a gente fala, né, que até os 40% a gente vai um pouco mais devagar, né, nos estímulos? Quais podem ser os efeitos negativos que nós podemos ter, né, se nós dermos uma ração de espera com um volume maior, né, ou mesmo a gente aportar mais alimento até os 40% de produção? Como que você vê isso? Como eu disse, nossa ave ela tem um potencial de converter o alimento em peso gigante, muito forte, tá? E assim, se eu não tenho um gasto energético, uma demanda de nutrientes para a produção de ovos, alta produção de ovos, ou seja, eu ainda estou no começo da produção de ovos, o que ela vai fazer com os volumes altos que forem oferecidos de ração até 40%? Ela vai ter sobrepeso. E ao mesmo tempo que ela vai ter sobrepeso, já que ela recebeu estímulo luminoso na transferência da recria para a produção, ela vai ter estímulo de maturidade sexual muito acelerado. Ela pode ter esse volume de alimento sendo convertido não só em ganho de peso, com aceleração da formação dos folículos e de toda a cadeia hormonal que vai gerar o início da produção de ovos. Se eu acelerar de alguma forma, seja com estímulo de luz ou volume de ração além do necessário, eu tanto vou ter sobrepeso, como eu vou acelerar o processo reprodutivo dessa ave. Isso tem efeitos bastante prejudiciais para toda a vida do lote. Por isso a importância dos estímulos lentos até o começo e depois sim, diante de um volume maior de produção de ovos, diante de uma demanda para mantença e produção dessa ave maior de alimento, aí eu começo os aumentos mais fortes de ração. Perfeito, André. Então, se eu entendi, esses aumentos mais fortes, eles podem estar causando problemas, né? Nós temos efeitos negativos aí também, como o sobrepeso. Essa galinha vai ficar mais exigente depois, né, na fase intermediária da produção, com um peso muito acima do padrão, e além de nós podermos também ter um volume, um percentual de ovos gema dupla maiores, né? Assim como possíveis mortalidades. Correto, André? Exatamente. Um dos grandes problemas hoje no superestímulo, quando você acelera tanto o incremento de ração quanto o luminoso, e normalmente o sobrepeso ele ajuda a ave a ser superestimulado, nós infelizmente acabamos aumentando a produção de ovos de 2 gemas.
Isso tanto tira a produção de ovos ou o próprio pico de produção em si, como vai me trazer mortalidade, principalmente por prolapso. Perfeito, André. Me tira mais uma dúvida aqui. Em relação ao volume final, você comentou sobre estar aí próximo aos 75%, com 160 gramas, 460 quilocalorias, né? Em relação ao volume final de ração, para a gente buscar os melhores picos, o que você observa hoje no dia a dia? O que é o mais importante? É sim o volume final? É como a gente sobe a ração, né? A uniformidade influencia? Então, comenta um pouquinho para nós sobre isso no teu ponto de vista. Nós temos que ter uniformidade, no mínimo 80%, 85% de uniformidade do lote, quando nós começamos a produção de ovos. Assim, falar de uniformidade é praticamente uma forma da gente gerar uma nova discussão em cima disso, que é consenso, que as respostas de um lote desuniforme aos estímulos de ração são fora do esperado, são muito difíceis. Acelerar os incrementos num lote desuniforme é pior ainda, tá? Porque você não consegue medir o que você está tentando conduzir, você não consegue medir a resposta do seu lote por estar desuniforme. Agora, dentro de condições normais, uma pergunta que também sempre vem eu devo estimular com mais alimentos no pico de produção para encontrar um pico melhor? Nem sempre, ok? Somente se a produção de ovos estiver apontando uma necessidade de maior volume. Ou seja, picos acima de 86%, na grande maioria das vezes, pedem volumes maiores. Volumes maiores que eu digo são volumes que excedem os 470 kcal, ou seja, numa ração de 2.830 kcal, eu daria mais do que 166 gramas de ração no pico. Aí sim você tem motivos para dar um volume maior de alimento, podendo chegar até 485 kcal, dependendo de quanto está essa produção. Um lote que produz 89% de pico, provavelmente você vai conseguir chegar a 480, 485 kcal, porque a galinha vai converter isso em ovos, ok? E muito bem colocada a questão da uniformidade. Se não tiver uniforme suficiente, dificilmente vai ter esses bons picos. Então, dificilmente você vai conseguir dar todo esse volume, ok? Então, lembrando, controle de peso corporal adequado nessa fase, controle de peso de ovos, ok? Tempo de consumo, a ave não está atrasando o consumo de ração e a produção acima de 86%, 87%, obviamente possibilita que a gente trabalhe com volumes de ração acima de 166, 167 gramas ou acima de 470 kcal. Perfeito, André. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, você abordou bem essa questão da uniformidade do estímulo, né? E um tema que a gente vai trazer agora em questão essa novamente, que também está em pauta hoje, é o percentual de ovos de uma dupla, né? Então, conforme você abordou, quer dizer que se nós tivermos lotes menos uniformes, né, e nós fizermos incrementos e aportes maiores de ração, a nossa chance de termos maiores percentuais de ovos de gema dupla, de pico de gema dupla e de persistência de gema dupla, ele é maior, né? É isso? E se você puder comentar um pouco o que seria normal hoje para a nossa linhagem, essa curva de produção de gema dupla também. Isso é extremamente importante, ter acompanhamento desde o começo. Ao mesmo tempo que eu acompanho a evolução da minha produção diária, a evolução do meu aproveitamento de ovos, como eu estou reduzindo a produção de ovos na cama, qual percentual de ovo de ninho eu estou conseguindo desde o começo, eu também tenho que acompanhar o percentual de ovo de duas gemas. O ovo de duas gemas, ele nada mais é do que a superovulação. A superovulação é natural até um certo limite. Nosso padrão, ele contempla que às 25 semanas a gente tenha um pico aí de 6,8% de ovos de duas gemas. Mas veja só, o meu volume de ovos produzidos nessa fase é muito pequeno. A galinha está de 5 a 10% de produção dentro de condições normais, entendeu? Então 6,8% de produção de ovo de duas gemas no standard, que é o que nós temos no nosso standard, nessa fase representa uma quantidade pequena perto do volume de ovos produzido. Até então isso é considerado normal.
E isso vai acontecer assim, pelo que nós medimos e vemos que é normal, esse volume de ovos de duas gemas, depois que atinge esse pico, ele vem reduzindo rapidamente para 4%, 3% na outra semana, até que ele atinja níveis após 35, 37 semanas e no máximo 0,2% a 0,5% de ovos de duas gemas. Então isso é uma situação normal, ok? Porém, quando nós estimulamos as aves, seja um estímulo de luz na recria indesejado, por falha, por cortinas que abaixaram no momento errado e gerou circulação hormonal naquela ave no momento errado, seja por desuniformidade, porque eu entreguei um lote para produção que havia muitas aves que não estavam preparadas para aquele momento, ou aves aceleradas em muito ganho de peso e recebeu aquele estímulo com sobrepeso. Ambas as situações podem me dar problema. Aí nós vamos ter uma dificuldade. E o grande problema da superovulação realmente eu perco meu pico de produção, não vai ser quando ele excede esses níveis nossos de padrão, ele não tende a ser como nós esperamos e normalmente acarreta em maior mortalidade por prolapso, principalmente se a ave for desuniforme. Se eu tenho um plantel desuniforme sendo estimulado e superestimulado, uma das grandes causas da mortalidade por prolapso, à medida que os ovos de duas gemas excedem o percentual esperado, é exatamente essas aves que não estão bem formadas. E digo mais, às vezes uma uniformidade de peso está excelente, mas a uniformidade de tamanho de carcaça do plantel não é adequada. Eu transfiro aves de diferentes tamanhos de carcaças e é muito comum ver problema de prolapso nesses lotes, e aí você olha o número, a uniformidade está boa. Sim, mas você vai no lote e vê aves de tamanhos muito diferentes, com carcaças muito diferentes. E elas respondem de forma diferente à medida que começa a produção de ovos. Quando tem superestímulo, normalmente tem mortalidade também por desuniformidade de tamanho de ave, de carcaça. Isso é muito comum de se ver. Nós teríamos alguns critérios únicos aí para que a gente fizesse o estímulo. Por exemplo, a nossa ave tem que ter um peso X, ela precisa de número X de dias. Como que a gente faria? Você tocou num ponto bem importante, que é o programa de iluminação, né? O programa de estímulo luminoso que nós vamos fazer. Você pode colocar um pouquinho, contextualizar para nós qual que seriam os critérios ideais de peso, de dias de estímulo, e depois como que a gente montaria nessa fase de subida de pico de produção, como que a gente montaria um programa de luz? O mínimo de peso corporal para uma ave receber, uma reprodutora receber estímulo luminoso, são 2,6 kg. Esse é o nosso padrão após 21 semanas. Então, se eu estou transferindo um lote para produção, onde o grande e o primeiro estímulo é a própria transferência, eu saio de uma recria escura com 8 ou 9 horas de duração do dia, com 2 lux no máximo de intensidade luminosa, e levo uma ave para uma produção onde ela tem a duração do dia normal, na grande maioria das granjas, que tem o fotoperíodo natural, e este é o grande estímulo. Esse é o estímulo maior, é a própria transferência, ok? Por isso que é necessário que ela tenha conformação, peso corporal adequado, porque isso mostra que a maturidade sexual está de acordo tanto pela idade sexual como pela conformação necessária dessa ave para o desenvolvimento dos folículos e da produção de ovos. A uniformidade vem junto. É interessante e importante que tenhamos esses parâmetros. Agora, isso se traduz em, no mínimo, 147 dias ou 21 semanas, ideal 154, 22 semanas. Claro, lotes que estão em fotoperíodo decrescente ou fotoperíodo de inverno, né, dias mais curtos, às vezes nós transferimos com 147, 150 dias e essa ave responde bem. Porém, assim, é sabido que para nós, se eu consigo manter essa ave sem características de maturidade sexual nenhuma lá dentro da recria, ou seja, cristas e barbelas totalmente sem desenvolvimento, porém com boa condição corporal, até os 152, 154 dias, e aí sim eu faço essa transferência, é melhor. Melhor porque eu não estaria adiantando os estímulos em parte do plantel que esteja um pouco mais atrasado para receber esse estímulo, ok? Então, resumindo, no mínimo 2,6 kg de peso vivo, no mínimo idade
sexual adequada para o estímulo luminoso, que vai de 21 a 22 semanas, 147 a 154 dias. Nós falamos, então, bastante sobre essa questão da subida do pico, os aspectos importantes, falamos aqui sobre o percentual de ovos de uma dupla, como que a gente pode, né, controlar isso, né, a gente ter menos ocorrência desses percentuais, né, falamos sobre qual a importância da uniformidade para o pico de produção, né, você falou muito bem sobre o volume final de alimento que essa ave vai receber no pico, assim como a estratégia de subida de pico, né? Agora, André, vamos comentar um pouquinho e coloca um pouco da tua experiência em relação à nossa gestão de retirada de alimento do pós-pico, né? A gente sabe que existe um conceito por detrás disso, né? Eu gostaria que tu abordasse um pouquinho aquilo que são os aspectos importantes, o que atualmente as empresas e a gente tem recomendado como melhor prática, né? E aí também fazendo um link, André, depois com trocas de fase de ração, também com peso de ovo, né? Que acaba sendo uma preocupação de modo geral de todos os nossos clientes, porque existem perdas relacionadas, né, ao peso de ovo com a eclodibilidade. Então, se tu puder fazer para nós uma abordagem sobre esse tema, como que a gente vai fazer a gestão, né, do fornecimento de alimentos dessas aves no pós-pico. Esse gerenciamento, ele não pode ficar esquecido e nem travado, e nem padronizado, de modo que não tenha como flexibilizar de acordo com o que o lote vem apresentando após o pico. Por quê? Muitas vezes um lote tem uma persistência melhor de pico de produção e o volume de alimento atende a essa produção de ovos. Isso provavelmente é o mais importante, mas eu não olho só isso. Eu tenho que olhar o peso das minhas aves, eu tenho que olhar o peso dos ovos, a conformação das aves. Então, é claro, na subida eu vou atender o percentual de produção que o lote vem atingindo, subindo para eu dar os incrementos. Na retirada, eu também vou ver como está o comportamento da minha produção, mas eu não posso deixar de avaliar dentro da granja como está a conformação do meu lote, como está o peso corporal, como estão os pesos de ovos, qual que é o tempo de consumo. Normalmente, quando eu demoro para retirar a ração, eu vejo sobrar a ração no comedor. A ave come mais do que precisa. Eu vejo estourar o peso, aumentar demais o peso da galinha. Eu vejo aumentar o peso dos ovos. E na conformação das aves, quando você apalpa na granja, é muito comum. Só que assim, lembrando, se chegar nesse ponto, nós já erramos de não ter tirado. Por isso que sempre eu tenho que olhar todos esses aspectos. A minha produção começou a sinalizar que está caindo com o meu volume máximo de ração. Eu estou com 168 gramas no pico. Eu observei que o meu lote começou a cair. E nessa semana ele caiu 0,5% ou caiu 0,7% com a mesma ração de pico. Obviamente, se tudo está dentro do esperado, se tudo está normal, se eu tive um bom pico de produção, não retirar essa ração nesse momento, 2, 3 semanas após eu ter atingido esse volume máximo de ração de pico, eu vou começar a ter respostas de ganho de peso excessivo, tanto de aves como de ovos. Eu vou começar a ter respostas na granja, no momento do arraçoamento. Eu vou ver que o alimento está sobrando no comedor, está demorando, a ave está ficando 3 horas para consumir, 3 horas e meia para consumir o alimento. Isso é absurdo, é fora do normal, ok? O comportamento da ave também pode mudar. Então, assim, esses aspectos observados me levam a tomar a decisão, mas é muito comum, e às vezes até com 2 semanas no máximo de ração de pico, já fazer retirada. O lote picou 86, comeu 168 gramas, e ele já vem mostrando que ele vai começar a diminuir um pouco a produção de ovos, e eu já posso começar a pensar em tirar na 3ª semana de ração de pico, 1 grama por semana, e dependendo do volume que eu dei, às vezes eu saco até 2 dali, depois vou mais lento. Agora, se ele está me entregando em ovos, se o peso está controlado, se o peso de ovo está controlado,
Se o consumo está normal, 2 horas a ave comeu toda a ração, tem lote que em 1h30 tem uma ração de comedouro. Se isso tudo estiver dessa forma, vale a pena eu esperar e desafiar essa ave um pouco mais. Normalmente, os melhores resultados ficam entre 2 a 4% de retirada da ração de pico até as 40 semanas de idade. Ok? E dessa mesma ração de pico, até o descarte, 8 a 10% de retirada. O descarte que eu me sugiro é a 65 semanas. Tá bom? Então, André, se a gente entendeu bem, nós, para a gente decidir quando vai retirar a ração, né, do pico, a gente tem que olhar vários fatores, né? Não somente olhar o gráfico e dizer se o peso está acima ou está abaixo, né, ou se a produção caiu ou não. Eu tenho que avaliar também os tempos de consumo, porque vai estar relacionado a fome dessa ave, vamos dizer assim, né, a necessidade que ela tem por alimento, né, e também como que vem a produção. Então são vários fatores, né, e aspectos que nós temos que colocar aí na tomada de decisão. E você trouxe uma referência muito interessante, né, que traz para o nosso avicultor, traz para os criadores, é de que a gente projete, né, a gente possa fazer uma projeção, então, de retirada de alimento, né, que vai estar em torno aí hoje de 8 a 10% até o descarte, né, sendo ele de 2 a 4% até 40 semanas, né. Então isso é bem interessante, que o avicultor ele pode se programar, o criador pode se programar com isso e aí observar como que está o comportamento dessas aves, né, e isso é o mais importante. Muito bom, obrigado, André, muito boa colocação, visto que isso, quem acompanha, quem já cria os lotes COB, vê que houve, né, a gente tem trabalhado mais, né, com essa situação de nós segurarmos um pouquinho mais de alimento, porque a ave está pedindo, né, André? Eu tenho uma dúvida também, a gente falou bastante sobre essa questão do sobrepeso, né? E a gente vê hoje essas dificuldades no dia a dia aí, do trabalho, muitas das vezes a falta da mão de obra, né? E às vezes nós tomamos decisões nos lotes e tomamos decisões baseadas nos dados que são gerados pela granja, né? Para trazer um pouco para nós, assim, existe uma referência ou a gente tem que buscar qual o percentual de referência nas pesagens, André? As pesagens têm que ser semanais, quinzenais, até quanto tempo, qual que é que fase é mais importante, menos importante, porque a gente sabe que muitas das decisões são tomadas em cima disso, né? O que você conta, assim, comenta para nós sobre a tua experiência e o que seriam as melhores práticas aí nessa questão pesagem, que é um ponto tão importante? Semanalmente, nós temos que obter o que é o perfil de peso do nosso lote e as amostragens. A gente sabe que tem plantéis maiores, né? Plantéis de 50, 60 mil aves e plantéis menores. É possível em plantéis menores até fazer uma amostragem de 5% das fêmeas semanalmente. Mas em plantéis maiores que demora, a gente tem aquele tempo para fazer a amostragem semanalmente, até 3%, no mínimo 3% das fêmeas é uma amostragem válida e importante se bem feita, porque eu tenho que entrar no meu aviário e escolher vários pontos até atingir esses 3% do total de aves, né? Então, fazendo em vários locais, ou 2 ou 3 pontos por box, e fazer uma amostragem de 3% das fêmeas é interessante semanalmente. Os machos, a gente já fala em 10% de pesagem, de amostragem, né, para ter uma amostra confiável e conduzir bem os lotes com base nesse peso obtido. Isso é muito importante que seja feito até 40 semanas semanalmente, justamente para nos ajudar nessa fase tão crítica de retirada, de comportamento do lote e a gente não perder o controle desses parâmetros. Então, semanalmente, peso corporal, peso de aves, deve ser levado, toda a recria, obviamente, e na produção pelo menos até 40 semanas. Daí em diante, alguns criadores estendem, né, a cada 2 semanas, aí fica a critério. Tem criadores que continuam fazendo semanalmente, o que eu acho muito bom, nós sabemos que é muito bom, mas pelo menos até 40 semanas, 45 semanas, fazer semanalmente essa amostragem bem feita. E para falar um pouquinho, André, agora sobre
a questão de qualidade de ovos, e a gente sabe que o objetivo, né, final nosso é, claro, ter o pintinho, né, que vem através do ovo e ovo fértil. Tu consegue me elencar, André, assim, na tua experiência também, quais são essas práticas mais assertivas aí para que a gente consiga obter o máximo e o que a gente fala de melhor aproveitamento de ovos, né? Quando a gente está falando da produção, a gente não pode somente falar de ovos totais, né? Porque a gente quer aproveitar esse ovo, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar tirar o máximo de ovos incubáveis e com isso a gente buscar o máximo de pintinhos? Primeiramente, a gente, em algumas situações, né, em alguns criadores, não é tão comum, mas eu gostaria de começar aí pela idade da ave, né? Hoje nós já temos, isso é uma prática que já se via no passado, eu já até vi isso ser feito em granjas de avós, de se utilizar puleiros ou empuleiradores, ou tentar doutrinar essas reprodutoras a subirem nos puleiros desde a recria, desde de 12, 13 semanas. É possível fazer, não é uma prática tão simples, demanda mão de obra, mas ajuda bastante. Hoje até para ninhos automáticos nós temos aí muitas empresas, até nós tivemos recentemente um bate-papo sobre a experiência europeia que mostrou que caixas ou até sleds, né, nas recrias são utilizados para ajudar com que as aves subam e aprendam e tenham o hábito, que é normal da ave, mas que ela exercite esse hábito na recria de subir nos sleds para que ela vá mais aos ninhos no momento em que ela é transferida para a produção. Associado a isso, nós temos logo na sequência uma necessidade de não atrasar a transferência do lote. Se nós atrasamos a transferência do lote, ou seja, se a gente transferir um lote com mais de 22 semanas, próximo de 23, nós teremos certamente um espaço menor para a ave se adaptar a acessar os ninhos. Isso pode ser prejudicial. Então, obedecer a data de transferência recomendada, ou seja, a idade reprodutiva para receber estímulo e para a produção, é uma forma de... Não estou dizendo que temos que adiantar a transferência, mas eu também, a gente não quer atrasar a transferência do lote mais do que o necessário, né? Ou levar o lote para a produção acima de 22 semanas, certamente vai me fazer ter maior dificuldade para essas aves produzirem ovos de ninho, ou seja, eu perco em aproveitamento de ovos. Uma outra prática muito comum é estimular as aves a ir ao ninho, seja ele manual ou ninho automático, né? À medida que eu transfiro, ela tem que conseguir acessar esse ninho. No ninho manual, nós temos na grande maioria dos produtores parte desses ninhos, 60% desses ninhos em alguns casos, em alguns 50% desses ninhos próximos ao chão, eu digo no ninho manual, ou seja, o acesso para a ave, ele não depende do puleiro ou dela subir, então ela já conhece parte desses ninhos no chão e ela começa a se familiarizar com aquele ninho, e isso ajuda que ela, quando começar a produzir, vá acessá-lo. À medida que o lote começa a sua produção, 30%, 40% eu levanto parte desses ninhos que estavam abaixados, e com 70%, 60% a 70% de produção, eu tenho que ter 100% dos ninhos já em cima dos cavaletes, né? Com os pés e na sua montagem normal, porque as aves já se acostumaram a acessá-los. Isso é um ninho convencional. Como a grande maioria dos ninhos hoje, e isso vem aumentando cada vez mais, obviamente, por conta de automação, são os ninhos automáticos. A gente tem essa prática de familiarizar a ave com o sled na recria, ou mesmo logo que ela for transferida para a produção, movimentar e não estressar. Isso é muito importante ressaltar. Nós temos nós sugerimos, e os produtores sabem, e é necessário que a gente toque essas aves para cima dos sleds desde da transferência. Eu transferi a galinha, esperei ela acostumar com o ambiente, ela vai acessar bebedouros e às vezes até os próprios comedouros, que em alguns casos de sleds de 1,80, nós temos a linha de comedouro em cima, até em sleds de 1,20 às vezes, mas é mais comum sleds de 1,80 de comprimento ter uma linha de comedouro em cima do sled. Isso faz com que a ave se movimente até o sled e comece a conhecer o ninho logo após a transferência. E além disso, nós fazemos
o funcionamento das esteiras mesmo sem ovos, para que a ave não entenda aquilo como algo que a assuste e se acostume com aquilo. E nós tocamos as aves para os islets diariamente após a transferência, após 23, 24 semanas, para que os primeiros ovos já possam ser colocados diretamente no ninho automático. Hoje, alguns funcionários, alguns colaboradores andam pela área de descanso, pelos comedouros que estão no chão, pela área de cobertura, onde os machos também estão movimentando essas aves. Alguns usam algumas ferramentas, algumas bandeiras para tocar essas aves. Não condenamos a prática, mas é muito comum ver excessos utilizando essas ferramentas, onde as aves são estressadas, daí não é interessante. Ou seja, eu preciso incomodar as galinhas que estão na área de descanso, na área de cobertura ou perto dos comedouros, ou seja, em cima da cama, na Maravá, para que aquilo não seja algo confortável para ela, e sim o islet e o ninho seja o lugar dela. Uma maturidade sexual adequada, machos ativos, machos transferidos com boa maturidade, normalmente, na grande maioria das vezes, na nossa linhagem, faz com que as fêmeas fiquem muito mais tempo no islet, e isso é extremamente benéfico e é muito comum de se ver. Eu tenho que transferir meus machos com maturidade adequada para que eles toquem as fêmeas para os islets e para os ninhos, isso acontece claramente. E além disso, tem algumas outras ferramentas que são alguns empecilhos para que essas aves fiquem nas extremidades dos galpões, como eletrochoque, ou mesmo uma prática adotada que alguns criadores criaram e inventaram. O nosso povo brasileiro é muito criativo, e nós temos hoje uma prática de ter uma mangueira preta, uma mangueira plástica, né, como se fosse um conduíte, ele fixado na lateral, né, no comprimento todo da cortina para o lado de dentro dos galpões, encostado no chão, e à medida que a pessoa passa recolhendo os ovos de chão no começo, ele vem e agita essa mangueira no canto, que não atinge as aves, mas, como é que se diz, coloca e ensina para as aves que ali não é um lugar para ela, e acaba tocando ela naturalmente para os islets, que tem funcionado muito bem. Alguns utilizam ovos artificiais nos tapetes dos ninhos automáticos, isso é muito comum e funciona muito bem. E o mais importante, quanto menos as galinhas verem os ovos que estão sendo produzidos no chão, menos elas vão produzir no chão. Então eu tenho que ter equipe retirando ovos de chão todo o tempo, todo momento. Eu tenho que ter colaborador passando e removendo os ovos de chão, e estimulando essas aves a irem para os ninhos. Isso é assim, um resumo das práticas que a gente tem para ter melhor produção de ovos férteis e aproveitamento de ovos, além de luminosidade, posição das lâmpadas. Eu preciso que eu tenha distribuição adequada de lâmpadas dentro do meu aviário de produção, onde os ninhos não tenham tanta claridade, e sim as áreas de comedouro e cobertura sim tenham a claridade para ser um local não agradável e não conformado de esconderijo para que as aves não coloquem ovos ali. André, você abordou os pontos assim com uma riqueza de detalhes impressionante. E realmente, André, onde a gente observa hoje que as empresas e aqueles criadores que realmente seguem essas práticas, né, eles começam o treinamento das aves antes do primeiro ovo posto, né, a gente vê que os resultados são incríveis, né? Nós temos hoje resultados muito interessantes, né, na postura dos ovos de cama. O ovo de cama é um ovo que, para nós, ele vai ter uma carga bacteriana maior, ele vai ser um problema que nós vamos estar carregando isso para o incubatório, vamos estar carregando isso lá para o frango de corte, né? Porque a nossa cadeia, né, lá onde a gente enxerga um ovo fértil, né, nós estamos enxergando um pintinho. Essa que é a grande realidade, né? Porque o nosso objetivo final é termos um pintinho de um dia com muito boa qualidade, né? E esse trabalho de treinamento das aves, como você muito bem colocou, ele é muito importante porque é um trabalho de 2 meses, né, André? Que ele vai se refletir por toda a vida produtiva do lote, né? Se nós falamos aí de 43 semanas de produção, 40, né? Vai variar conforme cada companhia, mas nós temos essas primeiras 8 semanas, elas como determinantes
para que a gente consiga ter um percentual de ovo de cama baixo, né? As equipes consigam trabalhar, consigam fazer a coleta desses ovos de uma forma melhor, né? E com isso não percam tempo tendo que lavar, tendo que por hora usar de alguns utensílios para fazer raspagens de ovos, todo esse trabalho a gente consegue evitar fazendo um bom treinamento, né? E com isso a gente ganha lá na frente na qualidade desses ovos, né? A gente sabe que vai ter também menos ovos trincados, né? Então esse trabalho todo assim que você abordou com uma riqueza de detalhes, ele realmente é muito importante e na nossa linha ele dá muito certo e traz bons resultados. André, eu te agradeço muito por você ter colocado todos esses aspectos da produção, né? Você abordou tudo com muita maestria e eu gostaria assim de te pedir se você pode fazer em um resumo breve o que você pensa dos aspectos mais importantes, aquilo de dia a dia mesmo, que não pode falhar, né? Que a gente não pode, que a gente, vamos dizer assim, a gente não tem o direito de errar. A pergunta, eu acho que uma das mais importantes, se não a mais importante, Lucas. Acho que não podia faltar essa pergunta. Por quê? A gente faz muitas viagens, né? Visita bastante cliente e na grande maioria dos problemas, as causas estão na base, nos manejos básicos, no dia a dia. Tá? Então, eu listaria, teria como listar vários, como se fosse um checklist, né? Que a gente usa nas granjas, que é parte de controle de qualidade, que é até um trabalho nosso que a gente tem na cabeça, um checklist para entrar nas granjas, depois trazer para nossos controles internos de situação de cada cliente, como ele está com relação a cada parâmetro. Mas, basicamente, arraçoamento que é todo dia, que inclui não somente a distribuição de ração, como a água em volume adequado, em qualidade adequada, uma água com boa cloração, uma água sem sólidos totais ao ponto de inativar ou impossibilitar a ação de desinfecção pelo cloro. Eu tenho que estar medindo o potencial de oxirredução, eu tenho que ter um percentual, quantos ppm de cloro eu trabalho na minha água. Isso tem que ser item de controle semanal, no mínimo semanal. A qualidade da minha água, o volume que eu ofereço da minha água para essas aves, junto com o arraçoamento que fecha, com a gramagem exata que eu calculo na hora de mandar para os meus comedouros. É isso que está acontecendo lá na granja. Eu faço os cortes de ração, estoque de ração de núcleo semanal ou no máximo mensalmente. Isso é extremamente importante. Eu estou oferecendo o volume de ração e água correto, de acordo com o calculado nos meus lotes. Eu estou distribuindo corretamente. Eu tenho um bom funcionamento de comedouros e bebedouros. Segundo ponto, eu tenho um controle adequado da ambiência. Eu tenho um bom manejo de cortinas na minha produção, eu tenho uma boa ambiência, eu tenho uma qualidade de ar, eu trabalho com umidade controlada nas minhas pressões negativas, eu dou uma condição de sanidade para o meu lote, onde os funcionários são treinados e estão conscientes que o bem mais importante depois deles, que o bem mais importante de uma empresa são as pessoas, é a sanidade dos meus plantéis. Eu me asseguro que meus funcionários sabem que eu preciso trabalhar com biosseguridade, que eu não posso deixar minhas aves adoecerem, que eu tenho que entrar nos meus lotes com roupas e corpo e todo desinfetado, tomado banho, roupas específicas, pediluvos para desinfecção de calçados, álcool gel nas mãos, sabonete, ovos bem desinfetados, fumigados dentro do tempo correto, como vai ser abordado nos próximos podcasts. Minha equipe é treinada, eu colocaria isso. Eu tenho treinamento de equipe, eu motivo a minha equipe a aprender, a entender o porquê de cada procedimento. Eles serão futuros líderes, é uma outra coisa extremamente importante. Mas pesagens, item de controle que não pode falhar.
eu tenho controle de pesagem das minhas rações, eu tenho aferimento das minhas balanças, eu faço um bom peso de lote, eu tenho aferimento das minhas balanças que eu peso o meu lote, eu faço as contagens adequadamente dos meus lotes, eu tenho acompanhamento, contagem e correta classificação dos meus ovos. Então, assim, eu deixaria essas coisas básicas como pontos principais, mas daria mais um podcast de a gente falar de tudo que aí tem de controle, mas basicamente são coisas que realmente não podem falhar, além de um que nós começamos falando no começo do podcast, que são os estímulos luminosos. Os estímulos luminosos, o principal, que é a data de transferência, a condição corporal da minha galinha. Quando que eu vou dar 14 horas para minha galinha? Poxa vida, eu estou num fotoperíodo natural agora de 12 horas, 11 horas e 40 minutos. Puxa, eu transferi uma galinha agora, arredonda o dia, dá luz só para arredondar 12 horas. Com 24 semanas completas agora no inverno, eu dou o meu primeiro estímulo de 14 horas. Antes disso, eu posso arredondar com 12 ou 13 horas apenas. No horário de verão, quando eu tenho um fotoperíodo de 13, 14 horas, puxa, eu já transfiro a galinha com 22 semanas completas e ela já recebe o maior estímulo de luz extremamente forte, né? Mais de 50% quase do que ela tinha na recria, ela tem de duração do dia no verão. O que eu faço com essa minha galinha? Esperem ela começar a responder ao estímulo luminoso natural. Com 25 semanas completas nos lotes de fotoperíodo crescente de verão, eu começo a estimular de luz. Então são pontos que nós não podemos falhar para não ter respostas zootécnicas ruins, para não termos mortalidades, para não termos baixa produção nem baixo aproveitamento de ovos. Okay? Eu acho que seria uma receita de sucesso. Perfeito, André. Você trouxe mais uma vez essa riqueza dos detalhes, de trazer para nós esses pontos críticos de controle, né? E a gente sabe, né, André, que no dia a dia, o que a gente ganha todos os dias, no final do período de criação é muito, né? Assim como as pequenas perdas, elas também se somam e no final elas trazem grandes prejuízos. Assim é a vida, né, das pessoas, daqueles que conduzem os lotes de matrizes. Nós vivemos eles 65 semanas, desde a chegada dos pintinhos, né, até o final da sua vida. Então nós temos tempo, temos trabalho, e precisamos, como você muito bem mencionou, desenvolver as pessoas, estar junto delas, né, para que a gente consiga sempre buscar os máximos potenciais de que cada linha, de que cada produto oferece. Então, e assim, pessoal, nós vamos finalizar hoje no Cobcast. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, gostaria de agradecer especialmente ao André pelas excelentes abordagens, também pela forma com que trouxe o seu conhecimento de maneira muito objetiva, né, muito clara. Então, André, obrigado mesmo, muito bom estar contigo nesse podcast, nesse Cobcast, e conte sempre conosco. Aos nossos clientes, as pessoas do setor que estão ouvindo esse Cobcast, agradecemos muito o seu prestígio. Nossos próximos podcasts, eles acontecerão quinzenais, né? Então esse nosso próximo episódio trará novamente as matrizes, né? Junto com o André Múrcio, com o Alex Friedrich, que eles vão bater um papo sobre o quê? Sobre os pontos críticos do manejo de machos na fase de produção das matrizes pesadas. Hoje abordamos muito sobre as fêmeas e no nosso próximo Cobcast falaremos sobre machos. Então fica aí o nosso muito obrigado, acompanhem a Cob nas redes sociais e estejamos todos muito bem. Um forte abraço. Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. É importante sempre observar o comportamento das aves. Elas nos mostram se tem algo de errado com o seu bem-estar. O tempo de consumo de ração e consumo de água é um bom indicador para observarmos se as aves estão com algum problema, seja sanitário ou ambiental. Sempre devemos proporcionar um ambiente com temperatura entre 22 e 24 graus, para que as aves tenham melhor conforto térmico e, assim, melhores resultados produtivos. Já o tempo de consumo ideal está em torno de 2 a 4 horas, dependendo da fase e volume do alimento.